Vamos dar início ao módulo 6. Neste módulo, vamos abordar as regras básicas da escrita dos documentos normativos portugueses. Nomeadamente, vão ser apresentadas as formas possíveis de transmitir disposições, as regras para a escrita dos valores das grandezas e regras aplicadas às grandezas, unidades, símbolos e sinais. Nos documentos normativos existem 5 formas de transmitir disposições: requisito, recomendação, permissão, possibilidade ou capacidade e constrangimento externo. Vamos ver de seguida cada uma delas. Requisito. Um requisito é definido como disposição que formula os critérios a satisfazer. Um requisito é caracterizado pelo termo deve. Um requisito implica que o que está escrito é para ser implementado. Quando se está a elaborar a versão portuguesa de um documento normativo europeu ou internacional e se encontrar no documento original, na sua versão inglesa, o termo shall, este termo deve ser traduzido para deve. Como exemplo, podemos ver: a referência a uma norma portuguesa deve fazer-se como indicado. NP 44/XX 2022, o que significa que é uma norma de gênese nacional, número 44XX, publicada no ano 2022, ou seja, não há outra possibilidade de escrever a referência a uma norma de gênese nacional. Recomendação. Uma recomendação é definida como disposição que formula um conselho ou uma orientação. Ou seja, entre diferentes possibilidades, uma é particularmente adequada, mas não necessariamente requerida. Quando se está a elaborar a versão portuguesa de um documento normativo europeu ou internacional e se encontrar no documento original, na sua versão inglesa, o termo should, este termo deve ser traduzido como deverá, deverão. No exemplo, temos: o ensaio deverá estar de acordo com a secção 5. Indica que se aconselha que o ensaio seja realizado conforme o apresentado na secção 5, mas não é uma obrigatoriedade. Permissão. Uma permissão é definida como uma ação permissível dentro dos limites do documento. Quando se está a elaborar a versão portuguesa de um documento normativo europeu ou internacional e se encontrar no documento original, na sua versão inglesa, o termo may, este termo deve ser traduzido como poderá, poderão. No exemplo temos: para pequenas secções de uma instalação, o procedimento de ensaio B poderá ser reduzido apenas às etapas A a E e G. Ou seja, é permitido que o ensaio B seja reduzido apenas às etapas referidas. Possibilidade de capacidade. Esta disposição é caracterizada por ser uma constatação de possibilidade ou capacidade, seja ela material, física ou causal. Como exemplo temos as expressões dos valores das grandezas, duração e ângulo plano, quando as unidades são fora do Sistema Internacional de Unidades, podem ter mais do que apenas um símbolo de unidade, constatando a possibilidade de um resultado de medição cujas unidades sejam fora do Sistema Internacional de Unidades, poderem assim ter mais do que apenas um símbolo da unidade medida. Quando se está a elaborar a versão portuguesa de um documento normativo europeu ou internacional e se encontrar no documento original, na sua versão inglesa, o termo can, este termo pode ser traduzido como pode, podem. Apresentamos a última disposição: constrangimento externo. O constrangimento externo transmite informação ao utilizador e advém de uma exigência legal ou de uma lei da natureza. Quando se está a elaborar a versão portuguesa de um documento normativo europeu ou internacional e se encontrar no documento original, na sua versão inglesa, o termo must, este termo deve ser traduzido como é, são ou tem, têm. Temos como primeiro exemplo um que advém de uma exigência legal. A legislação europeia prevê que uma proteção ocular opaca tem que estar nesses ambientes. E no segundo exemplo, um que advém da lei da natureza. Todos os peixes têm que manter um equilíbrio de sal e água nos seus corpos para se manterem saudáveis. Não utilizar tem como alternativa ao deve, para evitar a confusão entre os requisitos do documento normativo e os constrangimentos externos. Apresentamos agora o que consideramos serem os documentos de base relevantes para a escrita dos valores das grandezas. Na primeira imagem encontra-se o Decreto-Lei 76 de 2020, que adapta ao progresso técnico as novas definições das unidades de base do Sistema Internacional de Unidades, SI, transpondo a Diretiva da União Europeia 2019-1258.
De seguida, temos a norma portuguesa NP9, escrita dos numerais. Norma que se destina a apresentar as regras para a escrita dos numerais a utilizar nos domínios técnico-científicos. Temos também o Vocabulário Internacional de Metrologia e o Vocabulário Internacional de Metrologia Legal. Estes dois vocabulários são muito importantes pelos conceitos neles apresentados, mas também porque cada termo é também apresentado na língua inglesa e francesa, sendo particularmente importante quando se está a fazer a versão portuguesa de um documento normativo europeu ou internacional, onde constem termos relacionados com a metrologia. Nestas situações, estes vocabulários devem ser utilizados para que o termo que surja na norma seja traduzido em conformidade com o apresentado nestes vocabulários. A série ISO 80000, grandezas e unidades, nas suas diferentes partes, é outro conjunto de documentos normativos relevantes. Os princípios estabelecidos na ISO 80000 parte 1 destinam-se a uma utilização geral dentro dos vários domínios da ciência. As outras partes têm aplicações mais específicas, como, por exemplo, aplicada à matemática, à termodinâmica, à mecânica, ao eletromagnetismo, entre outros. Por fim, é apresentada a brochura da tradução luso-brasileira referente à 9ª edição do Sistema Internacional de Unidades, a fim de promover e explicar o SI. Quer os vocabulários de metrologia, quer a brochura do Sistema Internacional de Unidades, encontram-se disponíveis gratuitamente no website do IPQ. Os próximos diapositivos referem-se a exemplos aplicados às regras de escrita das unidades de medida e grandezas segundo o Sistema Internacional de Unidades. Os números devem ser escritos em grupos de 3 algarismos a partir das unidades, tanto na parte inteira como na decimal, caso exista. Os grupos de 3 algarismos devem ser separados por um espaço igual ao ocupado por qualquer algarismo e devem estar de acordo com a NP9 2019. Como exceções, temos a escrita dos anos, o número das normas, números binários e hexadecimais. O arredondamento dos valores numéricos deve de obedecer à NP 37 de 2009. A nomenclatura dos grandes números deve estar de acordo com a NP 18 de 2006. A escrita das datas e das horas deve estar de acordo com a ISO 8601 parte 1 de 2019 e ISO 8601 parte 2 de 2019. O separador decimal a utilizar é a vírgula. Da definição do Vocabulário Internacional de Metrologia, VIM, é definido que grandeza é a propriedade de um fenómeno, de um corpo ou de uma substância que pode ser expressa quantitativamente sob a forma de um número e de uma referência. Se numa norma que se esteja a traduzir seja necessário colocar a definição da grandeza, a tradução deve estar de acordo com aquilo que está escrito no VIM, ou seja, é esta a tradução para grandeza que deve ser colocada no documento normativo. Os símbolos das grandezas são impressos em caracteres itálicos. No caso dos símbolos das grandezas conterem índices, esses índices são escritos em itálico para símbolos de grandezas e variáveis e em romano não inclinado para símbolos de unidades de palavras e numerais. Como exemplo temos grandeza de base, tempo, escrita em minúscula, com o símbolo T, itálico. Grandeza derivada, massa superficial, símbolo, temos então o Rho com o índice A. Unidade de base, também do VIM, é definido como unidade de medida que é adotada por convenção para uma grandeza de base. Os símbolos das unidades e dos valores numéricos são impressos em caracteres romanos não itálicos e escrevem-se em letra minúscula, mas se o nome deriva de um nome próprio, a primeira letra do símbolo é maiúscula e temos os exemplos unidade base segundo, cujo símbolo é um S minúsculo, unidade base ampere, cujo símbolo é um A maiúsculo. Tanto os símbolos das unidades como os símbolos das grandezas são entidades matemáticas, logo não levam a marca do plural. O símbolo para a unidade não é si litro, pode utilizar-se a letra L em minúscula ou em maiúscula. Neste caso é permitido utilizar a letra maiúscula para evitar confusão entre o L e a unidade. O mesmo se aplica ao submúltiplo, podendo escrever-se mililitro com a letra L em minúscula ou em maiúscula. Outra regra é, deixa sempre um espaço em branco entre o valor numérico e o símbolo da unidade. Apresentamos alguns exemplos onde se visualiza o descrito, destacando a dica de utilizar em simultâneo as teclas Ctrl+Shift+Space para agregar o valor numérico à unidade, o que em caso de mudança de linha não vai separar este conjunto.
Como exceção a esta regra temos os símbolos para grandezas angulares planas de unidades grau, minuto e segundo, grandeza derivada ângulo plano, devem apresentar-se imediatamente a seguir ao valor numérico. E podemos visualizar um grau, 30 minutos, 10 segundos, em que o símbolo do grau, do minuto e dos segundos está imediatamente a seguir ao valor numérico. Na multiplicação de unidades, a multiplicação deve ser indicada através de um espaço ou de um ponto centrado à meia altura entre dois espaços, para evitar que os símbolos de alguns prefixos sejam interpretados erradamente como símbolos de uma unidade. Como podemos ver no exemplo, temos 1 Nm, utilizando o ponto a meia altura ou o espaço. Quando uma unidade derivada é formada dividindo uma unidade por outra, o seu símbolo deve ser indicado utilizando uma barra oblíqua, uma barra horizontal ou também expoentes negativos, como é dado nos exemplos. Os prefixos SI podem ser aplicados a todas as unidades do SI e às unidades legais não SI, exceto a unidades não decimais e às unidades que já incluem um prefixo, como é o caso do quilograma. Escreve-se miligrama e não microquilograma. Os símbolos dos prefixos são impressos em caracteres romanos não itálicos, sem espaço entre o símbolo do prefixo e o símbolo da unidade. Os sinais e símbolos matemáticos devem respeitar a ISO 80000 parte 2. Em particular, deve utilizar-se o sinal da multiplicação e não a letra X ou um ponto final para indicar a multiplicação de valores numéricos. Outras regras. Dos dois lados dos símbolos da maioria dos operadores diádicos, tais como adição, subtração e multiplicação, e das relações como igual, menor, menor ou igual, maior, maior ou igual, deve de haver um espaço em ambos os lados do operador ou relação. Aplica-se uma exceção à barra oblíqua, representando a divisão, onde não é colocado espaço de ambos os lados. Nos operadores monádicos, tais como mais, menos e mais ou menos, não é colocado espaço. De seguida, são ilustrados vários exemplos da forma correta e incorreta de expressar as regras que foram referidas. Como já foi dito, todas as regras relevantes estão expressas nos documentos atrás referidos, bem como no anexo B das regras e procedimentos para a normalização portuguesa 041. Nos exemplos seguintes, pretendemos ilustrar que na multiplicação deve ser inserido o símbolo da multiplicação e não a letra X ou o ponto final, as unidades devem estar associadas a cada algarismo, como alternativa colocar a operação numérica entre parênteses e a unidade fora do parênteses. Não se deve utilizar mais de uma barra de divisão numa mesma expressão. Se não forem utilizados parênteses para eliminar qualquer ambiguidade, devem ser utilizados expoentes negativos. Entre um algarismo e o símbolo de percentagem deve ser colocado um espaço e qualquer quebra de linha deve ser feita antes e não depois dos sinais dos operadores diádicos ou dos sinais de multiplicação ou divisão.